Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre as parábolas. Hoje iremos falar sobre a parábola do homem rico e Lázaro. E para iniciarmos essa aula, vamos trazer a narração que está no Evangelho de Lucas. A parábola já começa dizendo assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Nesse ponto aqui onde Jesus está nos ensinando as leis de Deus através das parábolas, nós já vamos interpretar essa parábola na visão da psicologia espírita, na visão e a doutrina nos ensina da alma. Então, o homem rico e da parábola, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, é a nossa exterioridade. Então, o espírito cobre as suas imperfeições com as roupas exteriores. Então, nós precisamos observar isso em nós. Será que nós não aparentamos uma riqueza? Será que realmente já somos aquilo e manifestamos? Ou ainda estamos utilizando essas roupas para mostrar ao mundo algo e não é verdadeiro em nós? Essa é uma reflexão íntima, individual, cada um vai fazer para si mesmo. Então, o homem rico e da parábola está vestido de púrpura e de linho finíssimo. É uma roupa exterior, é uma riqueza exterior. Vamos prosseguir. Prossegue Jesus, e na parábola de Lucas, na parábola está no Evangelho de Lucas, dizendo: Havia também certo mendigo chamado Lázaro, e jazia cheio de chagas à porta dele, ou seja, do homem rico. E a figura de Lázaro, esse outro personagem da parábola que Jesus nos dá, Jesus coloca um homem exterior, ou seja, uma figura de mendigo, ou seja, cheio de chagas, um homem com as roupas rasgadas, sujo, mas nós estamos falando da questão exterior. E nós temos o rico está vestido ricamente, e o outro está vestido de maneira muito suja, com roupa rasgada, o mendigo. Então essas duas faces, exterior. Vamos prosseguir aqui, onde Jesus continua nos ensinando. Então ele nos diz: E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cachorros vinham lamber-lhe as chagas. Então, este outro homem estava dentro desta condição exterior, ele tinha fome e desejava alimentar-se com o alimento imaterial. Há uma necessidade. Ele tinha necessidade da fome física. A parábola não está dizendo que ele tinha necessidades da questão espiritual. Está falando da necessidade física. E a gente confunde muito bem isso. Às vezes a gente está bem alimentado fisicamente, as energias do mundo nos conforta, nós estamos adequados ao mundo, ou seja, já habituamos com esses prazeres, e aí não sentimos a fome espiritual. Então, nesse mundo, nós precisamos observar se estamos com fome espiritual ou com fome material. Vamos prosseguir aí na parábola. Então, a parábola continua nos ensinando.
E aconteceu, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí, nessa parte da parábola, nós já percebemos essa pintura que Jesus está nos deixando. Então, aquele homem rico, ele desencarnou, ou seja, a exterioridade fica nesse mundo. A gente vai levar aquilo que somos verdadeiramente. E aí o mendigo também desencarnou. E aí levou também o que ele tem de riqueza. E são os seus valores íntimos. O Hades, essa palavra, né, da mitologia grega, é o lugar ali de sofrimento. Então, nesse lugar de sofrimento, onde a doutrina espírita vai nos dar o nome também de umbral, né? E aí nós entendemos uma condição do próprio espírito, as suas perturbações, é o seu mundo interior. Né? E aí a parábola e vai prosseguir, vamos prosseguir a parábola para a gente compreender. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha a imagem, a figura que Jesus nos dá para que a gente possa compreender as questões espirituais. Então, o rico, e vivia uma vida exterior, ou seja, os valores são perecíveis e materiais. Ele não tinha valores eternos, valores construídos na rocha da questão espiritual, na rocha das virtudes. E aí ele está em sofrimento. E pede, e o outro era um mendigo, mas tinha muitos valores espirituais em si, pede para que alivie o seu sofrimento. E as leis já nos ensinam uma grande verdade. Nós não podemos dar para o outro o que é nosso. A paz, a felicidade, o equilíbrio não dá para transferir para o outro, porque são conquistas íntimas e individuais. Nós podemos auxiliar o outro, conversando, esclarecendo, com alimento, ou muitas outras formas. Mas a paz íntima é uma conquista individual. E aí, nessa figura e da parábola, o rico pede para ir molhar-se ali, Lázaro molhar-se na água, a ponta do seu dedo para refrescar a sua alma, estava em sofrimento. Para a gente ver o sofrimento que é quando nós fraquejamos, quando nós procedemos mal neste mundo e quando nós passamos para o outro. Vamos prosseguir aqui na parábola, trazendo agora mais um trecho da parábola. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Vamos entender muito bem essa questão das leis espirituais e Jesus trazendo nessa parábola. Isso não é dizer que os bens desse mundo nós devemos correr deles, devemos viver uma vida de mendigância, né? Se tornar mendigos, não é isso. Mas as leis estão nos ensinando aí, com muita sabedoria, usando imagens fortes para registrar o nosso psiquismo.
O que nos faz feliz nesse mundo? Será que nós vivemos ainda para buscar o dinheiro, os bens? Ou nós já entendemos e os recursos desse mundo, o dinheiro, os bens, são meios para que nós possamos realizar o que nós viemos realizar, ou seja, ajudar, nos transformar, colaborar no desenvolvimento social, sendo solidários, tendo justiça, sendo correto nas nossas atitudes, desenvolvendo a misericórdia, a compaixão, ou seja, será que nós temos essa consciência? Ou ainda o que nos dá felicidade são os bens desse mundo? Nós precisamos refletir, porque muitas vezes nós passamos por sofrimentos aí no mundo, mas esses sofrimentos nós aprendemos muito com eles. Nós aprendemos a ser mais desprendido, nós aprendemos a ser mais equilibrados, nós aprendemos a nos livrar dos excessos e saber viver dentro de um limite, dentro de um controle. Então, importa e nesse mundo é nós aprendermos com as provas. Porque quando nós assim formos chamados para o mundo espiritual, desencarnarmos, o que nós vamos levar é exatamente os valores que nós conquistamos. E aí o rico não tinha conquistado valor algum. O valor dele era o dinheiro. E o mendigo tinha aprendido ali com o sofrimento a saber esperar, a renunciar, a ter força de vontade, a batalhar, a não entregar os pontos, ou seja, crescendo e aprendendo a lidar com as adversidades da vida. Vamos prosseguir aqui na parábola. E Jesus continua nos ensinando dizendo assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daí para vós, não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E na figura de Abraão, representando um espírito grandioso, está aí nos ensinando. Jesus coloca a figura de Abraão, era muito respeitada pelo povo hebreu, pelo judeu, né? E aí coloca ele como esse espírito orientador. E na parábola, Abraão está ensinando, e há um grande abismo entre Lázaro e o mendigo. E abismo é esse? É das condições espirituais. O mundo que Lázaro vive é esse mundo material, um mundo com essas energias, com esses valores. E o mundo que o mendigo agora está vivendo é o mundo da solidariedade, é o mundo da misericórdia, do amor. Então são planos de vida totalmente diferentes. E na vida espiritual, nós vamos habitar onde habita o nosso coração, os nossos valores. Então há um abismo magnético, um abismo vibratório, um abismo energético, como nós falamos. São mundos diferentes e um não pode interagir com o outro. E aí nós precisamos nos perguntar: qual é o mundo que eu quero viver? Será que é o mundo ainda da reclamação, da crítica, o mundo dessa inconformação e nós não queremos fazer a nossa parte, nós justificamos nossos erros pelos erros dos outros? É esse mundo que eu quero viver? Ou é um mundo já de querer se melhorar, de fazer a nossa parte, independente se o outro não faça, de ser honestos conosco mesmo, com a nossa consciência espiritual, agir no bem mesmo se o mal estiver em predominância no meio que estivermos vivendo. Então nós precisamos nos perguntar: será que estamos prontos para viver neste mundo?
Vamos prosseguir e a parábola irá nos trazer outro trecho, onde nos diz assim: E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, eu mandes a asa de meu pai, pois tenho irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha a sabedoria nesse trecho. Muitas vezes nós somos espíritas, né? Nós abraçamos a doutrina espírita e muitas vezes nós esperamos vir uma mensagem do mundo espiritual dizendo e deveremos fazer. Nós esperamos que algum parente dessa vida, um sanguíneo, algum amigo, traga uma mensagem para nós, esses amigos que já desencarnaram, para que a gente possa viver, né, o Evangelho, a proposta cristã. Né? Isso não é necessário, porque nós temos os livros, nós temos a doutrina, nós temos a orientação no mundo, nós ainda esperamos um milagre. E aí, dentro da doutrina espírita, os milagres não existem, as leis são naturais. E muitas vezes nós queremos que venha alguém lá trazer uma mensagem para dizer o que a gente deve fazer. Como Abraão nos diz aí, né? Lá o povo hebreu tinha Moisés e os profetas. Nós temos os evangelhos, nós temos toda a codificação, nós temos diversos livros e nós temos muito nesse mundo e nos diz e a vida verdadeira é espiritual e os valores são espirituais e nós estamos aí de passagem e isso nós podemos até confirmar, né? Porque uma hora nós vamos desencarnar e mesmo assim nós não fazemos. Então, como diz e Abraão, na figura de Abraão, simbolizando esse espírito e orientando, né, nós temos já muitas coisas. Se estamos esperando o espírito materializar e para dizer o que a gente deve fazer, nós estamos enganados. Então, vamos prosseguir aqui na parábola, finalizando ela, onde a parábola diz assim, e disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite? É assim com a gente, né? Às vezes a gente recebe até uma mensagem do mundo espiritual, algum médium traz alguma informação para nós, mas nós somos muito incrédulos, nós não acreditamos, nós duvidamos. Então, nós falamos muito de vida espiritual, de imortalidade, mas nós não vivemos assim ainda, não sentimos assim. Então, a parábola finaliza dizendo isso, né? Então, se eles não acreditam, tampouco acreditarão que algum morto pode ressuscitar, ou se existe a vida espiritual. Então, vamos alimentar a nossa fé. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradecemos a todos e Jesus nos abençoe.